Olá, crianças. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai continuar vendo o nosso conteúdo sobre distribuição eletrônica, tá? Só que antes de a gente finalizar esse conteúdo, eu queria falar hoje sobre subnível mais externo e subnível mais energético. Qual é a diferença do subnível mais externo e do mais energético? Seguinte, imaginem que eu tenho um manganês, número de prótons 25, massa 55. Aqui em cima a gente não está visualizando carga nenhuma, né? Então prótons e elétrons vão ser iguais. Se ele tem 25 prótons, ele tem 25 elétrons. E aí a gente segue lá o diagrama de Linus-Pauling para fazer essa distribuição, né? Então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. O subnível D, ele vai até 10, mas eu só quero aqui, ó, 5 elétrons. Se você soma 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20. 3d5, 25 elétrons distribuídos. E aí a gente arruma em camadas. Primeira camada, que é a K, tem 2 elétrons. A segunda camada, que é a L, ó, tem 2 mais 6, 8 elétrons. A terceira camada, que é a M, ela tá aqui, ó, terceira camada. E aí ela tem 2 mais 6, 8, mais 5, 13. 13 elétrons. E a quarta camada, que é só 4s2, N, lembra lá que K, L, M, N, quarta camada só com 2 elétrons, né? Isso aí a gente já viu na semana passada. O que vai ser o subnível mais externo? O que vai ser o subnível mais energético? O subnível mais energético, ele vai ser onde você para na distribuição. Então, você fez aí a distribuição eletrônica do manganês e você parou em 3d5. Onde você para na distribuição, esse é o subnível mais energético. Então, se ele te perguntasse, qual é o subnível mais energético do manganês? Você distribui, onde você parou a distribuição, esse camarada é o subnível mais energético. Porque o diagrama de Pauling, quando você vai seguindo ele, é por ordem de energia. Então, conforme você vai descendo o diagrama, você vai distribuindo os subníveis mais energéticos. Então, se eu parei no 3d5, esse é o mais energético. E o subnível mais externo? O mais externo é aquele subnível que está na última camada. Nesse caso aqui, ó, a última camada é a quarta. Quem é o subnível referente à quarta camada? É o 4s2. Então, esse 4s2 é o subnível mais externo. Às vezes, vai coincidir do mais externo também ser o mais energético, mas nem sempre isso coincide, tá? É o caso aqui do manganês. Então, volta. Qual é o subnível mais energético? É onde você para na distribuição. Distribuir até 3d5 demorou, aqui é o subnível mais energético. Quem é o mais externo? Bom, eu tenho que ver qual é a camada de valência, quem está na última camada. Aqui, ó, a quarta camada, ela é mais externa, ela está mais externa do que a terceira camada, que é onde se refere aqui o 3d5. Então, 4s2, como é a camada de valência, é a camada mais externa, então esse é o subnível mais externo, tá? Aí a gente vai começar a ver a nossa distribuição em íons. A gente pode ter cátion ou pode ter ânion. Vamos começar com os ânions. Os ânions é quando ganha elétron. E aí, como é que você faz a distribuição? Muito fácil. Você vai primeiro verificar quantos elétrons ele ganhou e vai fazer a distribuição. Então, aqui no cloro, ó, cloro, número de prótons 17. A carga aqui em cima, menos 1, ou 1 menos, né? Se a carga aqui é negativa, é porque ele ganhou elétrons. Então, se tinha 17, ganhou 1 e ficou com 18. Eu somatizo esse que ele ganhou e faço a distribuição. Isso nos ânions, tá? Então, tinha 17, ganhou 1, 18. Então, vou seguir lá o diagrama de Pauling. Primeiro aqui, ó, 1s2, depois 2s2, depois 2p6, 3s2. Aí você lembra que tem que contar o númerozinho de cima para ver quantos elétrons você já distribuiu. Então, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Então, continua a distribuição. O próximo aqui, 3p6.
não são 18 elétrons? Quando eu vou a 3p6, eu distribuí os 18 elétrons. E aí a gente arruma em camadas, ó. A primeira camada é a K, tem 2 elétrons. A segunda camada é a L, ó. Então eu vou somar 2 com 6, 8 elétrons na segunda camada. E a terceira camada, que é a 3s2, 3p6, 2 com 6, 8 elétrons. Então o cloro, quando ganha 1 elétron, a gente vai chamar ele de cloreto, lá na aula de sais a gente vai aprender a nomenclatura de alguns ânions, né? O cloreto, ele tem 3 camadas, a primeira com 2, a segunda com 8, a terceira com 8 elétrons também. Só pra gente lembrar, a última camada a gente chama de camada de valência. E aqui, ó, ele tem 8 elétrons na camada de valência, que é a nossa última camada, tá? Mais um ânion, o selênio. Eu tenho aqui, ele como ânion, né, carga 2-, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição dos 34 que ele tinha, mais os 2 que ele ganhou, dando 36. Seguindo lá o diagrama de Pauli. Então, 1s2, depois 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. E aí você olha aqui em cima, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Continua. 3d10, 30, 4p6, 36. Certinho que deu. Fiz a distribuição, agora eu vou arrumar em camadas. Então, ó, esse 1 é a camada K, que é a primeira. Esse 2 grandão aqui é a segunda camada, que é a L. A terceira camada tá aqui, ó, aqui e aqui. Deixa eu pegar a canetinha para mostrar. A terceira camada tá aqui, ó. Onde tem esse 3 grande, significa a terceira camada, KLM. Então, eu tenho 2 elétrons, 2 com 6, 8, com mais 10 aqui, ó, 18 elétrons. E a quarta camada tá aqui, ó, quarta camada. Eu tenho 2 aqui, mais 6 aqui. Então, ao todo, são 8 elétrons na camada N, que é a nossa camada de valência. Então, com o ânion é muito tranquilo. Você vê quantos ele ganhou, qual vai ser o total de elétrons que ele vai ter e distribui. Com o cátion, Luciane, como é que eu vou fazer com o cátion? Primeiro, você tem que ver qual é a carga dele. Eu tenho aqui a carga 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. E aí, você olha aqui, 2+, se são 29, perdeu 2, vou distribuir 27, né? Negativo. Com o cátion, a primeira coisa que você vai fazer é distribuir como se ele não tivesse perdido os elétrons. Então aqui, ó, primeiro eu distribuo como se não tivesse perdido. Se ele não tivesse perdido os 2 elétrons, eu ia distribuir 29. Eu vou ignorar por hora que ele perdeu 2 elétrons. Então, primeiro eu vou distribuir ele no seu estado fundamental, com 29. Então, seguindo lá o diagrama de Pauli. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Até o 3d10, a gente tem 30 elétrons distribuídos. Só que eu só quero 29, lembra? Eu distribuo primeiro ele no estado fundamental. Então, 3d9, que aí aqui, ó, eu jogo 1 fora para eu ter os 29 elétrons. Depois de distribuir ele no seu estado fundamental, que eu vou retirar 2 elétrons do subnível mais externo, aquele subnível que está lá na última camada. Então, olha aqui, ó, eu vou arrumar em camadas. Esse 1 é a camada K, que é a primeira, tem 2 elétrons. O 2 aqui, ó, é a segunda camada, que tem 2 mais 6, 8 elétrons. A terceira camada tá aqui, ó, 2 mais 6, 8, mais 9, 17. Essa aqui e essa daqui é a terceira camada. Só que eu tenho mais uma camada que é a quarta, que é o 4s2. Da onde que eu retiro os elétrons? Eu aqui preciso retirar 2 elétrons, que ele perdeu 2 e ficou com 27. Eu vou retirar do subnível mais externo, que é o que está na última camada. Quem é o subnível mais externo? É o 3d9? Não, o 3d9 é o mais energético. Agora, o mais externo, aquele que está mais distante do núcleo, é o 4s2.
eu tenho que tirar 2 elétrons, ó, porque é 29 para 27 eu preciso tirar 2. Eu vou tirar exatamente esses 2 elétrons aqui da última camada, da camada mais externa, do subnível mais externo. Retirando esses elétrons, olha como é que vai ficar a distribuição desse cátion. Eu tirei da camada mais externa, vai me sobrar essa distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9. Você tira da camada mais externa. Então, o cobre, na forma catiônica dele, né, bivalente, ele tem essa distribuição eletrônica, ficando com a última camada com 17 elétrons. Cuidado que é o contrário, tá? Vamos fazer o titânio também na forma catiônica dele, ó, carga 2+. Então, eu tenho aqui carga mais 2. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou distribuir como se não tivesse perdido elétrons. Eu vou ignorar a carga e vou distribuir os 22. Apesar dele só ter 20, eu vou distribuir os 22 primeiro. Só no cátion que você faz isso, tá? No ânion você pode fazer direto. Soma e distribui tudo. No cátion, não. Primeiro, eu distribuo a quantidade que ele tinha no estado fundamental. Então, seguindo o diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui vai a 20, né? Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Tem mais um. 3d2. Ah, mas aqui é 3d10. Sim, mas aí 3d10 eu vou a 30. Eu só quero 22 elétrons. Então eu jogo 8 aqui fora, me sobra 3d2. Vou arrumar esse troço aqui em camada para a gente poder enxergar o subnível mais externo. Primeira camada, que é a K, tem 2 elétrons. A segunda camada, 8, né? 2 com 6, 8. A terceira tá aqui, ó. 3s2, 3p6, 3d2. Eu tô somando tudo, gente. Deixa eu pegar a canetinha aqui para vocês verem, ó. Eu tô somando esses aqui, esses elétrons e esses elétrons, para eu ter 10 aqui, que é a terceira camada. 2 com 6, com 2 me dão 10 elétrons. E eu tenho a quarta camada, que é a 4s2, que tem 2 elétronzinhos ali. Mas esse camarada, ele não está no estado fundamental, ele está na sua forma catiônica. Como é que eu vou fazer para tirar esses elétrons aqui que ele perdeu? Eu tiro do subnível mais externo. O subnível mais externo é esse aqui, ó, da última camada, que se refere a 4s2. Quantos elétrons eu vou tirar? Vou tirar 2, ó, porque ele perdeu 2. Então, esse subnível desaparece e essa camada desaparece. Qual vai ser a configuração eletrônica ou a distribuição eletrônica do titânio na sua forma catiônica? Vai ser essa aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, indo direto para 3d2. Então, na camada de valência do cátion, eu vou ter 10 elétrons, tá? Cuidado, porque quando ele perde, você primeiro distribui como se não tivesse perdido e depois retira. Nos ânions, não. Você soma quanto que ele ganhou e distribui direto. Não tem problema, tá? Façam as atividades que a gente já vai corrigir, tá bom? Beijinho.